Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. E eu quero desejar a você e a toda a sua família uma semana de milagres extraordinários. Uma semana de bênçãos, de proteção, uma semana em que as bênçãos que enriquecem sem trazer dores alcance você e todos aqueles que você ama, tá bom? Estamos chegando ao vivo para mais uma live especial. Eu vou pedir para você nessa chegada nos ajudar deixando o seu like e também compartilhando essa live em todas as plataformas das redes sociais aí que você participa. Facebook, Instagram, também no Telegram, X, WhatsApp, Messenger. Mande para todos. Graças a Deus, estamos aí com a voz um tanto quanto já recuperada. Podemos dizer aí que 85%, tá? Graças a Deus. Baruch Hashem, pela grandeza de Deus e pela receita que vocês passaram também, tá? Sejam todos bem-vindos. Grande Jefferson, um abraço para ti, para Mônica, para o Davi, para toda a família. Deus abençoe a Lia de Souza, né? Deus abençoe a todos que estão aqui conosco. E você que está pela primeira vez, aproveite para escrever aí, né? Primeira vez. E com certeza nós vamos te mandar um alô especial. Gente, o que temos para tratar hoje é de extrema importância. Eu vou tentar compartilhar aqui com pelo menos 2 grupos de transmissões para nós entrarmos no assunto. Tem coisas que acontecem que a sociedade, né, a mídia, essa galera toda aí, nos chamam de teóricos da conspiração, né? São teóricos da conspiração, tá por aí apresentando só notícia ruim, só trazendo informações para amedrontar as pessoas, quando na realidade as informações que nós passamos no dia a dia é nada mais, nada menos do que um alerta, abrindo os olhos de todos para a realidade dos fatos e dos dias atuais que nós vivemos. Estamos aí, como diz o ditado, na porta do arrebatamento da igreja e não dá para nós ocultarmos revelações, mensagens, profecias que os profetas do passado falaram e que estão se cumprindo nos dias atuais. Então, é importante você passar para frente essa live, porque eu tenho algumas imagens aqui para te apresentar e mostrar para todos que realmente irão trazer a nós a realidade que nós estamos vivendo, tá? Deixa eu só mandar aqui para esse grupo. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo. Vamos lá. Isso. Deixa eu mandar em mais um grupo aqui. Nós já vamos fazer uma breve oração e aí entraremos no assunto que é o tempo que você pode aí chamar todo mundo para vir para cá. Vamos romper esse algoritmo o mais rápido possível, né? E com certeza é bênção de Deus. Aqui estamos ao vivo. Pronto. Agora sim, eu acredito que até alguns daqueles pelas quais estão aqui na live receberam a notificação aí agora também, né? Vamos lá. Eu vou fazer uma oração por todos. Você que pode, escreva aí na linha do tempo sobre o nome da sua família, o nome da sua cidade, que nós vamos te apresentar em oração agora nesse momento especial dessa live e Deus visitará todos em nome de Jesus. Oremos. Altíssimo, na tua presença, nós nos curvamos em oração. E eu quero apresentar, meu Deus, nesse início de semana de trabalho, apresentar a vida, a família, o lar, todos aqueles que oram conosco. Eu quero apresentar a ti também a árvore genealógica do teu servo e da tua serva, dos teus filhos. Visita os membros da família, aqueles que estão atormentados pelos problemas, aqueles que precisam de um milagre das tuas mãos, que o Senhor venha realizar esse grande milagre. Paralisa os demônios, a fúria das trevas, e abençoe a todos. Dai-nos uma semana de bênção, um restante de mês de muita prosperidade, saúde, em nome de Jesus. Abençoe a todos aqueles que estão orando conosco nesse momento. Em nome de Jesus, meu Pai, faça resplandecer a tua luz sobre a vida dessa pessoa que pede pela salvação da família, por uma porta de trabalho, por uma restauração espiritual, que todos sejam abençoados. Abençoe a árvore genealógica e também a cidade que esta pessoa reside, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem por essa oportunidade.
Que bênção nós estarmos aqui juntos, reunidos na mesma fé. E eu quero trazer para você aqui agora algumas informações que diz respeito a nós que somos a igreja. Só lembrando a todos que dia 7, 8 e 9 nós estaremos no jejum coletivo do mês de maio, tá? No jejum coletivo do início do mês, faremos 3 dias, 7, 8 e 9. E nós vamos fazer o jejum C5, tá bom? Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Estava aí para nós fazermos 2 jejuns que estavam em pautas, né? O jejum C5 ou o jejum do Éden. Agora nós vamos com o jejum C5 e o Éden, o jejum do Éden, Deus proverá aí nos próximos meses que virão pela frente, tá? Então, já vai se programando. Se você não sabe como que funciona esse jejum, no final da programação eu vou estar passando para você. É um jejum parcial, mas é um jejum que não é tão fácil de fazermos. Mas a resposta, ela é garantida da parte de Deus. Como a Márcia está dizendo, como é esse jejum C5? No final da live eu vou estar explicando, mas o nome C5 é porque nós vamos nos abstermos, nós vamos evitar 5 tipos de alimentos que começam com a letra C. Então, café com todos os seus derivados, carnes e todos os derivados, né? Chás e todos os derivados, chocolates e todos os derivados, né? E os chás e todos os derivados, tá bom? No final nós vamos estar explicando, vai ser melhor para você e para todos entenderem, tá bom? Vamos para cima? Vamos lá? Deixa eu só dar uma preparada aqui na garganta, que agora nós vamos apresentar umas matérias importantes para você. Pronto, agora vai. Agora sim, vamos para cima. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Nós estamos vivendo a reta final da igreja na face da terra. Essa é a realidade. Não tem como negarmos. Nós somos a geração do arrebatamento. E os sinais que estão acontecendo, todos os dias, novos sinais aparecendo na face da terra. E eu quero, antes de entrar com as imagens, eu vou colocar um áudio para você ouvir, que é por este áudio que eu quero que você entenda a seriedade dos dias em que nós estamos vivendo. Eu vou colocar esse áudio aqui, vou deixar ele preparado e vou colocar. Peço para você ouvir com bastante atenção esse áudio. Eu não vou deixar esse áudio, a imagem acontecer, né, passar, porque pode dar problema. É de uma mídia convencional aí muito grande e eles podem, né, tentar travar a nossa live por causa disso. Mas a informação, ela é muito importante. Ouça com atenção isso daqui e se prepare, porque vem surpresas aí pela frente. Ouça. A Comissão Europeia anunciou um novo plano de preparação civil, recomendando que todas as famílias da União Europeia estejam prontas para sobreviver por pelo menos 72 horas sem apoio externo em caso de crises extremas, como guerras, pandemias, cyberataques e desastres naturais. O guia sugere a montagem de um kit de sobrevivência básico, que deve incluir água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, um rádio analógico e um kit de primeiros socorros. A recomendação surge em um contexto de alerta crescente sobre possíveis agressões da Rússia e a vulnerabilidade das populações, evidenciada pela pandemia e por eventos climáticos extremos. Além das orientações para os lares, a estratégia inclui promoção de simulacros de emergência, a integração do tema da preparação nas escolas e a criação de uma plataforma digital com informações em tempo real sobre os riscos. Com essa abordagem proativa, a comissão busca fortalecer a resiliência da sociedade europeia frente a crises, garantindo que governos, empresas e cidadãos estejam prontos para agir de forma eficaz quando necessário. Bom, tá aí as informações, né? A União Europeia, mais uma vez, emite um alerta para toda a comunidade europeia se preparar com kits de sobrevivência para pelo menos 72 horas. Tanto alimentos como medicamentos, né? Rádios, lanternas, essa coisa toda, porque eles estão dizendo que não foi apenas esse apagão que aconteceu agora
vamos dizer, há menos de uma semana. No dia 28 aconteceu esse apagão, 28 de abril, né? E não foi só esse apagão, virão outros pela frente, e eles continuam emitindo sinais de alerta. Agora saiu uma matéria que é importante todos ficarem atentos. Por quê? Porque a União Europeia, juntamente com a mídia, estão divulgando que novos apagões irão acontecer não só na Europa, mas no mundo inteiro. E não só apagões de energia elétrica, mas também, tá, um blackout nas redes de internet. A sociedade mundial, né, segundo a informação que eles passam, a qualquer momento podem ficar sem acesso à internet. Eu mostrei para vocês aqui, na semana passada, um aparelho, né, uma máquina que a China desenvolveu, que é uma máquina como se fosse um submarino, que a sua finalidade é cortar os cabos subaquáticos, submarinos, que mandam o sinal da internet para o mundo inteiro. Eu vou colocar aqui uma imagem que eu acredito que muitos daqueles que aqui estão já viram essa imagem, mas é importante te mostrar novamente para você ver como que a internet, como que o teu aparelho celular agora, como que, quem sabe, o seu televisor que você está assistindo aí, ou até mesmo o seu computador, como que o sinal da internet chega até você. Como que as informações daquilo, por exemplo, estávamos aí há 2 semanas atrás em Israel, como que os vídeos, as transmissões, tudo chegava em tempo real para você, estando 16 mil quilômetros longe do Brasil. Acontece e funciona desta maneira aqui, ó. Isso daqui é o planeta Terra. Nós vemos que está diante de nós, bem à frente, o continente africano. Essa parte azul é tudo mares e oceanos. E aí você vê que esse amontoado de cabos que estão passando por sobre a parte azul, que são os oceanos, esses cabos estão alguns quilômetros no fundo do mar. E isso é o mundo inteiro. A internet do mundo inteiro precisa passar pelos oceanos. Como você está vendo aí, onde você está vendo esses risquinhos aí, são cabos de internet que abastece e supre todos os países do mundo inteiro. Você vê que aqui, por exemplo, ó, há boa parte do oceano que não tem esses cabos, mas você vê que em algumas regiões os cabos passam todos juntos. A China já desenvolveu um aparelho, uma máquina, que tem a capacidade de cortar esses cabos. E agora, a última informação que chega dessas últimas horas, agora que nós estamos, é de que a Rússia, né, se prepara e está dando uma nota de ameaça de cortar os cabos de internet. E aí, então, meu amigo, o mundo inteiro se tornará incomunicável. Por quê? A Rússia tem a sua internet própria, a China tem a sua internet própria, a Coreia do Norte tem a sua internet própria. Então, esses 3 países que são aliados e fazem parte do eixo do mal, essa é a realidade, eles estão preparando, né, principalmente a Rússia, está preparando para cortar esses cabos. Eu vou ler com você essa matéria, né, importante, e isso traria e trará um grande problema. Aí você diz, por quê? Porque o corte desses cabos não vai afetar somente a internet. Todo o sistema bancário do mundo inteiro vem por esses cabos também, sabe? Todo o sistema de energia elétrica, devido ao avanço da tecnologia, a energia elétrica já não funciona mais de um cidadão, uma pessoa ir lá, né, dentro de uma casinha ou de um transformador, ir lá e desligar ou ligar o disjuntor. Não. A energia elétrica, hoje, nos dias atuais, é digitalizada. Digitalizada, é tudo através da internet. O mundo precisa da internet. Sem internet não tem como o mundo funcionar, né?
Nós não estamos vivendo numa época como antigamente, que precisava tocar num aparelho ou algo semelhante para desligar. Não, é tudo por internet. Tudo. Olha isso daqui. Eu vou colocar na tela, dá uma olhada, eu quero ler com você. Olha isso. Uma notícia de arrepiar, Chefes militares da OTAN foram alertados sobre uma ameaça real que pode desligar a internet do mundo. E o motivo? Cabos submarinos, responsáveis por 95% de tudo que trafega online, estão sendo misteriosamente danificados. E o principal suspeito é ninguém menos do que a Rússia. Escuta, eu vou ler novamente para você entender aqui. Olha isso. Vai vendo. Cabos, né, estão sendo misteriosamente danificados. Não é que eles irão danificar, já começaram a danificar. Eles não vão danificar, já começaram a fazer isso. E a suspeita principal, quem é? A Rússia. Sim, isso mesmo. Sabotagem em alto mar pode causar um verdadeiro colapso digital. E aí você começa a casar as informações. Você pega uma informação dessa, você pega o Klaus Schwab, né, abrindo mão do Fórum Econômico Mundial e no lugar dele, o Brabeck assumindo, né, o lugar dele, que é um homem totalmente maligno, que eu ainda vou fazer uma live falando somente desse cidadão e os planos que ele tem contra a sociedade. Né? Vamos continuar lendo. Entendam o que está rolando por trás dessa tensão global. O que são esses cabos? São mais de 500 fios gigantes no fundo do oceano que conectam países e continentes. Eles transportam internet, ligações e dados entre o mundo todo. O problema, desde outubro de 2023, pelo menos 11 cabos foram danificados no Mar Báltico, que é o mar que passa pelo continente, pelo país da Rússia. E não parou por aí. O Mar do Norte também entrou na lista de incidentes. Sabotagem internacional? Segundo o jornal inglês, o The Telegraph, empresas de telecomunicações acreditam que os ataques são obras de agentes russos. Isso está deixando as lideranças da OTAN em alerta. O que pode acontecer se continuarem? Olha as 3 coisas que podem acontecer. Quedas globais de internet, paralisia de serviços essenciais, impactos em bancos, redes sociais e até na segurança de países. E aí? Você já imaginou um mundo sem internet por um dia? Conseguiria viver offline ou seria o apocalipse digital? E aí eu lanço essa pergunta que está aqui, eu lanço ela para você que está aqui. E aí? Você já imaginou um mundo sem internet por um dia, por 24 horas? Você já imaginou um mundo 24 horas sem internet? Será que a sociedade conseguiria viver offline ou seria o verdadeiro apocalipse digital? Como diz o Leandro aqui, ó. Vai virar um caos generalizado, com certeza. Primeiro, aeroportos já não irão funcionar, tá? Não irão funcionar. E outros serviços, as subestações de energia elétrica não irão funcionar. O que mais, pastor? Aí eu vou deixar vocês escreverem aqui na linha do tempo, porque se eu for enumerar aquilo que irão parar de funcionar, aí a live nós iríamos tirar só para falar daquilo que deixarão de existir ou de funcionar nesse período. Então, desde 2023, exatamente, o metrô não vai funcionar, né? Desde 2023, a Rússia está trabalhando, se preparando, e 11 cabos desses, como eu mostrei a imagem aqui para vocês, 11 desses cabos aqui, ó, 11, são milhares,
E aí você pode dizer, mas 11 é pouco, pastor. Mas você tem que entender quais são esses 11 cabos. Porque dependendo da situação, esses 11 são os que alimentam quase todos esses milhares de cabos que nós estamos vendo. Sabe? O mundo tem cinco continentes. Se pegar 11 cabos, 2 cabos cada continente, meu amigo, já dá uma problemática gigantesca. E é o que nós estamos vendo. E não para por aí. Deixa eu pegar a matéria aqui para me te mostrar também. Eu vou pedir para você que chegou e ainda não deixou o seu like, tira um tempinho aí para, sabe, fechar a linha do tempo, deixa o like, compartilha aí com os grupos do WhatsApp essa live e volta para cá para nós, juntos na linha do tempo, interagirmos, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui outro detalhe importante. Como eu acabei de ler aqui agora, eu vou te mostrar, né, essa matéria aqui. Deixa eu ver se eles vão deixar eu mostrar, né? Senão já entra com um texto aqui na frente e aquela coisa toda e não deixa eu apresentar. Mas aqui acho que vai dar certo. Deixa eu ser rápido para te mostrar. Olha aqui, ó. Olha isso daqui. Olha a epígrafe em cima do título da matéria. Dispositivo chinês corta cabos submarinos e pode impactar comunicações globais em conflitos. Pode impactar comunicações globais em conflitos. Olha aqui, ó. Essa matéria agora é do último dia 22, tá? E aqui tá essa máquina que parece um submarino, quando na realidade é uma máquina que foi desenvolvida exclusivamente para cortar cabos subaquáticos. Aí você pega e começa a pensar e avaliar a maldade dessa gente. De investir dinheiro em engenheiros, em pessoas inteligentes, em investir em sofisticação, em tudo. Para quê? Para desenvolver uma máquina exclusiva. Essa máquina não tem nenhuma outra serventia, a não ser cortar cabos de internet que estão no fundo dos oceanos. Por aí você vê a ruindade dessa gente. Por aí você vê se essa gente pensa nos hospitais, né? Tanto neonatal de crianças que estão ali dependendo, né, de máquinas que vão funcionar através da internet. Se a gente está pensando em trabalhadores que ficarão presos dentro de metrôs, se essa gente está preocupado com aeronaves que deixarão de viajar, de ir e vir, essa gente não está preocupada com nada. Percebe-se que é uma guerra pelo poder, é uma guerra pelo domínio, é uma guerra pela primazia. E pensando nisso, eles não medem esforços e para eles não existem limites financeiros na qual eles podem não investir para isso acontecer. Está aqui, ó. Olha aí, pessoas trabalhando, fazendo testes e preparando, e aqui vem a matéria que eu quero ler só o começo. A China revelou pela primeira vez que desenvolveu um dispositivo compacto de cortes de cabos submarinos, potente, o suficiente para romper linhas de comunicação, informou o jornal South China Morning Post. Este é o jornal da China que anunciou essa máquina, né? Eles mostram aqui que o equipamento pode operar em uma profundidade de 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros de profundidade, e foi projetado para ser utilizado com veículos submersíveis, avançados, tripulados ou não, no país. Segundo o jornal, que citou um artigo revisado por pares, publicado na revista chinesa, no dia 24 de fevereiro, os cabos submarinos se tornaram uma vulnerabilidade estratégica para governos ao redor do mundo, em cenário de tensão crescente ou conflito aberto. Então, enquanto o mundo, né, está distraído, né, como a gente viu aqui no Brasil no final de semana, enquanto o mundo está distraído em shows como esse ritual ao céu aberto que aconteceu no Rio de Janeiro, enquanto quase 2 milhões de brasileiros se distraem com essas bobagens, eles estão trabalhando do outro lado, preparando
e armando a sabotagem e a destruição da nossa própria sociedade. E não para por aí. Não finaliza por aí. Eles estão trabalhando, sabe, não só desta maneira como eu apresentei para vocês, mas eles também estão trabalhando no clima. No clima. A Carmen Maia está dizendo, é horrível ficar preso no elevador. Imagina ficar preso no elevador e sem a luz que acende dentro do elevador, na escuridão. Você imagina que loucura. Porque o elevador, quando ele trava, ele para entre aquela barra de concreto e a porta. Então fica metade da porta e metade concreto. E você preso ali. É uma situação desesperadora, né? Terrível. Então, eles não pararam por aí e não vão parar. Eles também estão trabalhando no clima. Eles estão trabalhando no clima. Você sabia que essa história que eles falam, não, são teorias da conspiração, ninguém mexe no clima, ninguém tem essa influência sobre as chuvas, isso é conversa, isso é história, é tudo mentira desses religiosos fanáticos, né? Não é isso que eles falam? Eu vou te mostrar aqui só 2 pequenos vídeos, e aí eu quero que você tire a sua conclusão, que você pense e avalia essas chuvas desordenadas em alguns lugares e essas secas absurdas em outros lugares. Por exemplo, esse final de semana agora, a Bahia, praticamente, mais precisamente Salvador, ficou debaixo d'água, né? Quando eu digo debaixo d'água, debaixo de tempestade, de temporais. Quem é de Salvador aí pode escrever na linha do tempo. Salvador, temporal terrível, terrível, terrível. Lembrando que a Bahia faz parte do Nordeste do Brasil. E o Nordeste do Brasil já é conhecido por toda a sociedade como um lugar de escassez de chuva. É uma região árida, uma região que tem muitas caatingas, que são os lugares secos, né? É natural o sertão do Nordeste, o Nordeste do Brasil, ser representado pelo mandacaru, né? E pelo chão rachado das secas. Porém, o Nordeste está passando por enchentes. Cidades do Nordeste, o sertão nordestino, enfrentando enchentes. O deserto do Saara, que é um lugar terrível, que muitas vezes fica até 30, 40 anos sem chuva, houve uma enchente que arrastou camelos no meio do deserto, tamanha enchente do deserto do Saara. Olha aí o povo de Salvador escrevendo. Está vendo aí os baianos escrevendo aqui na linha do tempo? A Carmen Maia mesmo escreveu, eu moro em Salvador, muita chuva, 3 dias de chuva. É isso aí, ó. Vai vendo a linha do tempo e você vai entendendo e vamos interagindo. Sabe? Tudo isso não é por acaso e não é a natureza que está gritando isso aqui. Não, meu amigo. Isso aí tem o dedo humano, tem a mão humana. Eu quero que você ouça isso daqui com bastante atenção. Ouça isso daqui, tá? O que esse engenheiro fala nesse vídeo e você vai tirar uma conclusão. Ouça o que ele fala. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like, chama todo mundo, vamos para cima. Escuta isso. Porque isso que eles estão chamando de mudanças climáticas tem sido provocados por eles mesmos, por meio da geoengenharia. Eles mesmos. Por meio da geoengenharia, jogando esses produtos químicos nas nuvens, né, os chamados chemtrails. Então eles ficam fazendo isso para fabricar nuvens artificiais para abaixar a temperatura da Terra. Eles estão provocando uma série de efeitos no clima. Quer dizer, por isso é que está havendo aí secas rigorosíssimas e outras regiões, em certas épocas, chuvas como nunca aconteceram antes. Tudo isso é para sempre culpar a população, a gente, né? Falar, não, a culpa é da população. Bom, para aí. Você ouviu? Você entendeu o que esse especialista está dizendo? Isso aí não é por acaso. Eles fazem isso. Você já viu essa imagem, eu tenho certeza. Está parada a imagem aí. Você nunca viu um risco como esse que está acima aqui? Que está acima aí, ó. A imagem está do lado, tem três imagens. Embaixo tem aquela central de antenas, que eu não vou falar o nome, embaixo, a central de antenas, no meio a entrevista e acima está esses riscos. Você já viu isso acontecer. A vida inteira nós ouvimos isso acontecer e sabe qual que era? O que era dito por nós e o que é dito ultimamente? Não, isso aí é um jato do exército, da aeronáutica,
que está voando e que passou. Você viu o jato que passou da aeronáutica deixando um rastro de fumaças para trás? Você nunca viu isso? Ninguém aqui nunca viu esses rastros de fumaça aí nos céus da sua cidade? Você nunca viu isso? E passa numa altura absurda. Que aí você vê aquele aviãozinho pequenininho, que parece que não é nada, e aquela cauda de fumaça ficando para trás, e todo mundo olha e diz, nossa, é um jato que está passando lá nas alturas, isso e aquilo. Na realidade, você está vendo, todo mundo que está aqui, desde sempre, nós sempre vemos isso. Não é de hoje que eles estão trabalhando em cima da mudança climática. Mas quem é o culpado? Trabalha e culpa a própria sociedade. Eles geram o problema e culpa quem? Culpa a sociedade que está vivendo o problema. Aí quem é culpado por tudo isso? Culpado por tudo isso são os idosos, que na idade avançada solta muitos gases, solta muitos puns, né? Os idosos soltam muitos puns e por isso o aquecimento global está acontecendo. A culpa é dos idosos e dos rebanhos bovinos que eles estão criando, né? Nos coxos lá para engordar rapidamente. O gado solta muitos puns. Assim também os idosos soltam muitos puns e por isso está tendo problema de aquecimento nesse mundo, isso e aquilo. Na realidade, é tudo eles que estão gerando isso. E procurando, sabe, bodes expiatórios para serem os culpados e responsáveis por algo que não tem nada a ver com a situação. Lembrando que eles são idosos. Gates é um idoso. Está entendendo? Soros é um idoso. Os grandes lá que fazem parte dos Bilderbergs, né? Os Rothschilds, né? Os Rockefeller, tudo idoso. Tudo idosos. Mas o culpado são outros idosos. Eles não. Eles são rejuvenescidos que não estão no grupo de idosos. Quando, na realidade, a gente sabe que é tudo uma montagem, tudo uma armação. Olha o que esse cidadão fala. Eu vou repetir antes de te mostrar uma imagem que aí vai fechar, como ditado, vai fechar a tampa da caixa. Escuta isso. Eles estão chamando de mudanças climáticas, têm sido provocados por eles mesmos, por meio da geoengenharia. Eles mesmos. Por meio da geoengenharia, jogando esses produtos químicos nas nuvens, né? Os chamados chemtrails. Então eles ficam fazendo isso para fabricar nuvens artificiais para baixar a temperatura da Terra. Eles estão provocando uma série de efeitos no clima. Quer dizer, por isso é que está havendo aí secas rigorosíssimas em outras regiões, em certas épocas, chuvas como nunca aconteceram antes. Tudo isso é para sempre culpar a população, gente, né? Falar, não, a culpa é da população. Tá vendo? A culpa é da população. A culpa é o teu carro, né? Teu carro está emitindo muitos gases. Vá trabalhar de bicicleta, vá trabalhar a pé, né? Vá a pé. Até porque, você indo a pé trabalhar, você vai fazer uma boa caminhada. Isso é um bom cardio para o seu coração. Então, vá trabalhar a pé, porque o seu carro produz muitos gases. O problema é o teu carro, é a tua motocicleta, sabe? O problema é o vovô que está aí sentado no sofá em casa, que trabalhou a vida inteira e agora está vivendo, né, essa fase da vida. O problema é o teu carro, é o vovô, é a vovó. O problema é os animais. Por isso, vamos parar de comer carne bovina e vamos começar a comer carnes que são feitas nas impressoras. Vamos comer carnes que eles fazem na impressora. Vamos comer inseto, carne de barata, hambúrguer feito de baratas, hambúrguer feito de grilos, né? É isso que nós precisamos para preservar o meio ambiente. O meio ambiente já não suporta mais a criação bovina. A partir de agora, é a hora de todo mundo começar a procurar se alimentar de grilos, de formigas, de baratas, sabe? Fazendo criadouros desses animais para comer, porque isso é muito rico em proteína e muito saudável. Carne bovina, não. Esses animais produzem gases para destruir. Esse é o discurso. Mas a realidade é o que nós acabamos de ver aqui agora. E uma pessoa que ignora uma verdade como essa está vivendo, né, no mundo da Alice com os 7 anões, Alice e o País das Maravilhas, né? Olha isso daqui, ó. Se você não crê, como diz ditado, no que nós estamos te mostrando, quem sabe agora fica mais fácil. Vou colocar na tela.
Vou parar aqui, ó. Parar aqui. Dá uma olhada nessa matéria, tá? Vou soltar. E a matéria diz assim acima, ó. Mas é apenas uma teoria da conspiração, né? É apenas uma teoria da conspiração. Vamos ver. Esse cidadão está dentro da cabine, né? Da cabine de uma aeronave. Ele está na cabine de uma aeronave. E dá uma olhada nessas imagens. Look at this. So I flip this to L2, and then I bring this to 1, and fire. Aí, fogo. Olha lá na asa do avião. Olha lá. Olha na asa do avião. Fire. Olha na asa do avião. Agora eles estão entrando dentro da nuvem. Entrou na nuvem. Olha o fogo que está aí. Olha lá. Olha isso. O que é isso, pastor? O que eu posso dizer para você que é isso, hein? Você está vendo? Ó? Ele dentro da cabine. Vai lá. Aciona 2 botões e toca no vermelho escrito fogo, que é fire. E aí lá na asa começa o processo a acontecer como se fosse alguns canos saindo e soltando isso na atmosfera. E quando entram dentro de nuvens, aí sim começa a sair uma língua de fogo de vários desses. Olha lá, ó. Vai vendo. Olha isso. E isso daí não é de hoje que está acontecendo. Não é de hoje. Mas nós somos o quê? Teóricos da conspiração. Nós somos teóricos da conspiração. Colocamos medo nas pessoas. É por isso que eu parei de assistir esse pastor, que ele gosta de colocar medo nas pessoas. Fica amedrontando as pessoas. Vai falar do amor, não é isso que eles falam? Tá aí. Está conseguindo entender? Rio Grande do Sul, que em 2024 passou pelo que passou. Salvador, Bahia, agora 3 dias debaixo de um temporal pesado. São Paulo, volta e meia debaixo de água. E tantas outras regiões que a gente não precisa nem ficar citando aqui. Da onde vem isso? A culpa é do aquecimento global. A culpa é que eles colocam aí muitas outras coisas, quando na realidade a gente sabe da onde está vindo, o porquê está acontecendo. E, infelizmente, você acha que a rede esgoto vai mostrar isso aqui? Olha para mim. Você acha que a rede esgoto vai te mostrar isso daqui? Você acha que a rede esgoto vai te mostrar? A CNN vai mostrar? A Band, com o olho de Satanás lá, com o símbolo deles, irão te mostrar? Claro que não. Não vão te mostrar isso. Não vão explicar isso daqui. Por quê? Porque eles também fazem parte do sistema. Eles trabalham para o sistema. Se eles mostrarem isso daqui, automaticamente eles estão fechando a porta financeira para eles. Então, é por isso que muitas pessoas vivem essa desinformação, vivem esse mundo paralelo, né? Esse mundo paralelo, e não conseguem enxergar nada, não conseguem ver nada. Só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar algo aqui. Te apresentei isso, mas não para por aí. Não para por aí. Eu te apresentei, no começo, a informação sobre os cabos submarinos da internet, que pode gerar um apagão mundial, tá? Dias de escuridão na face da Terra. Te apresentei esse detalhe do clima, e eu quero te mostrar algo que isso daqui eu acredito que é mais assustador do que o restante de tudo aquilo que nós já assistimos aqui agora. Que é o quê? Deixa eu te mostrar. Eles estão trabalhando com uma velocidade muito grande. Eu vi uma fala de Elon Musk dizendo o quê? Que em um período muito curto de tempo, de meses e de anos, ele terá um exército de mais de 100 mil soldados, que na realidade não são soldados humanos, mas são máquinas, robôs, que estarão espalhados pelo mundo inteiro, esses robôs criados, feitos pelas empresas de Elon Musk. Tanto aqueles cachorros, né, como se fossem cães biônicos de 4 patas,
como robôs, com uma inteligência semelhante aos humanos. E eu vou te mostrar, porque já chegou alguns protótipos aqui no Brasil. É isso mesmo. Já chegaram alguns protótipos aqui no Brasil. Isso daqui que eu vou te mostrar agora, sabe aonde que aconteceu? Isso aqui é em Niterói, Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, Niterói, Rio de Janeiro. Dá uma olhada. Gente do céu, falando em BO, olha isso. Não tem nada a ver com BO, mas olha isso, Bernardo. O robô passeando com o cachorro. Essa é nova, hein? Essa... Aí, Bernardo, o que você achou? Nossa senhora, me piragem. Meu Deus. Aí, B. Até o menininho tá dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso aqui é Brasil, meu amigo. Isso aqui tá no Brasil. Aparentemente, quando a gente olhava, nós dizíamos o quê? Não, é lá nos Estados Unidos, é na China, no Japão, é na Europa. Não, é Brasil. Tá aqui no Brasil. Tá? Em um belo final de semana, todo mundo caminhando pela orla da praia, pela orla marítima, e de repente, do nada, aparece, né, um cidadão ou uma cidadã, não sei que nome dá, passeando com o seu pet, né? Passeando com o seu pet no meio e na frente de tudo. Gente do céu, falando em BO, olha isso. Não tem nada a ver com BO, mas olha isso, Bernardo. O robô passeando com o cachorro. Agora é só um passeio com o cachorro. Daqui a pouquinho, logo, mas daqui a pouquinho mesmo, esse cachorro terá sobre ele um fuzil, né, com alta precisão, e esse robô armado de pistola, de metralhadora, de laser, e é eles que irão fazer a segurança diante da sociedade. São eles que irão fazer a entrega do iFood que você pediu o seu lanche. Serão eles que irão monitorar a segurança da escola que os seus filhos estarão estudando. Serão eles os guardas de trânsito para as pessoas que correm muito ou que avança o sinal. Serão eles os médicos que irão fazer cirurgia nas pessoas à distância. Alguém está lá nos Estados Unidos e entra pelo computador e aqui o robô vai estar fazendo a cirurgia e tudo o que for necessário. Gente, olha o pai segurando a filha no colo. Você imagina o filme que está passando. Se esse pai aí é uma pessoa que busca conhecer e entender da geopolítica e da tecnologia final, você imagina ele olhando e dizendo, meu Deus, se chegar ao ponto da minha filha alcançar a minha idade, como esse mundo não vai estar? O pai olhando e dizendo, se o mundo, né, chegar, né, e minha filha chegar na idade que eu tenho, imagine o que a minha filha vai estar vendo. O que a minha filha vai estar contemplando. Isso em Niterói, Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E não para por aí. Não para. Eu vou te mostrar aqui mais algumas imagens, né? Exatamente, Ana Lúcia. Imagina, os traficantes dos morros do Rio de Janeiro comprando esses protótipos, né? Para enfrentar a polícia, né? Para fazer o enfrentamento à polícia. Gente, nós estamos vivendo o apocalipse. Se isso daqui... Não, olha o semblante do menininho, ele tá embasbacado. Olha isso. Ele está olhando e dizendo, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho em casa os meus brinquedinhos, né? O Homem de Ferro, o Capitão América, o Super-Homem, o Batman. Parece que eu estou vendo eles na minha frente agora de verdade. E é isso. É o avanço da tecnologia e não para por aí, tá? Deixa eu ver, o Leandro me mandou um vídeo aqui, eu já vou preparar, Leandro. Acabou de chegar aqui, né? Acabou de chegar aqui. Eu já vou preparar o vídeo que o Leandro mandou aqui também, para mostrar para vocês. Mandou o link aqui, né? Já vou preparar para mostrar. Eu só vou mostrar aqui para você o que aconteceu agora. Faz muitos dias não, tá? Agora.
Eu só vou pedir, antes de te mostrar o próximo vídeo, não dá nem para dar ideia, né, Cristiana? Se dá ideia, aí é problema, né? Verdade. Ó, eu vou pedir para você que chegou e não deixou o seu like, deixa o like. Compartilha essa live aí. Seu like não custa nada, é só você fechar o chat aí, a linha do tempo. Dá nem que seja um joinha para cima ou para baixo, não tem problema, mas deixa o seu like, vai ajudar a romper o algoritmo. Compartilha aí nos grupos grandes do WhatsApp. Desperta a tua família para essa verdade. Eu sei que tem pessoas da sua família, de nossos familiares, que estão aí distraídos com bobagens, distraídos, né? Vivendo uma ilusão de ótica com todo esse mundo que nós estamos vivendo. Gente, passa para frente. Alerta. Eles podem não acreditar, mas a nossa missão é alertar e avisar. Faça isso. Passa para frente. Olha isso daqui. Aconteceu agora, há dias atrás. Não tem meses, não. Há dias atrás, uma corrida. Que? Uma corrida entre robôs e esses cachorros que podemos dizer, esses cães biônicos, né? Que correram, foi uma disputa, e eles aqui estão na posição de largada. Dá uma olhada, ó. Olha aí, ó. Se ajeitando, né? Se preparando para correr. Lá atrás são os robôs em forma de humano com a roupa azul e um verde claro, e na frente os cães se preparando para o tiro de largada, se preparando. Olha lá. Olha os robôs vindo, se posicionando para correr. E na frente estão os cães, né? Aí aqueles que consomem a produção da rede esgoto vai entrar e dizer o quê? Isso aí é inteligência artificial, é fake news. Isso aí, pastor, é fake news. Foi comprovado. A Globo falou que isso aí é fake news. Isso não é verdade, não. Olha aí, ó. Olha lá. Você tá vendo? Gente, isso daqui é o fim. Né? É o fim. Na frente desses robôs em forma de cachorro, você tá vendo algo pretinho ali? Aquilo ali é uma câmera que gira, um giro de 360 graus, rastreando todo o ambiente na qual está passando e monitorando. Se isso daqui não é um aviso para mim, para você e para todos nós, o que seria? O que seria? Como diz aqui o Diego, né? Imagina na grande tribulação. Pois é. Imagina na grande tribulação, né, a maneira, né, e o jeito que tudo isso não irá acontecer aqui no meio da nossa sociedade, na onde nós estamos. Na grande tribulação, aqueles que ficarem vão realmente sentir o impacto de não ter levado o evangelho a sério, né? Vão viver o impacto de não ter levado Jesus a sério, de ter brincado com as coisas espirituais, de não ter realmente feito aquilo que precisava ser feito, que era obedecer à palavra de Deus e renunciar à própria vontade. O Leandro mandou um link aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo baixar para mostrar para vocês, né? Um evento que aconteceu lá nas Arábias, né? Esse evento aconteceu lá nas Arábias e eu vou preparar aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu creio que vai dar para mostrar sim. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu vou pedir para você nos ajudar aí, chamando todo mundo para vir para cá, gente. Vamos lá. Essa audiência dá para subir. Dá para subir. Não deixa cair, não. Dá para subir. Chama todo mundo aí, vamos para cima. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui a imagem que o Leandro mandou. Depois eu vou te mostrar outra que é mais assustadora ainda do que todas essas que nós estamos vendo, né? Isso aqui aconteceu lá em Dubai, né? O rei do Bahrein, ele estava, né, nesse evento, e o segurança dele era esse robô. Olha aí, ó. O segurança do rei do Bahrein era um robô. Olha lá. Olha ele vindo, né? Olha isso. Que coisa mais terrível. Você imagina o tanto de fuzil e de munições que há por debaixo daquele tecido que cobre esse robô. E conforme o rei do Bahrein anda mais rápido, ele segue andando rápido também. Se diminuir as passadas, ele também irá diminuir
irão diminuir nas passadas, né? Muitas pessoas aqui já tinham até visto isso aí, né, Neuza? Pois é, olha aí, ó. Você está entendendo? Eu não vou colocar o áudio porque esse vídeo aqui pode dar problema e algo semelhante. Então eu vou... É isso. É isso. Já pensou você ir ao supermercado fazer compra? É um Transformers, né? Não é não, ô Carla? Aí você vai no supermercado fazer compra e você não sabe aonde estão lá as prateleiras de arroz, feijão, mas você chega no robô e diz assim, escuta, qual o corredor lá que eu encontro arroz e feijão? Ele vai olhar para você e vai dizer o corredor 10, né? Corredor número 10. E serão as máquinas trabalhando no lugar dos seres humanos. É aqui que nós conseguimos entender o que o Bill Gates disse, que em menos de 10 anos, os seres humanos se tornarão inúteis aqui na face da Terra. Em menos de 10 anos, os seres humanos serão inúteis aqui na face da Terra. Não terão utilidade absolutamente nenhuma e nenhuma precisão dos tais aqui nesta Terra. Você está entendendo? Agora, aconteceu algo assustador essa semana que passou, que foi, eles estavam preparando e manuseando um robô, colocando ali, fazendo toda a leitura do algoritmo desse robô, e de repente acontece o episódio que esse robô fica descontrolado e começa a tentar destruir os dois que estavam ali tentando fazer com que ele viesse funcionar normalmente. Olha essa imagem que você está vendo aqui. Você percebe que 2 homens estão ali trabalhando e o robô pendurado nesse pequeno guindaste. Você está vendo aí? E do nada começa a acontecer um episódio. Olha isso. E eles estão lá programando ele e de repente começa a acontecer a cena assustadora. Vai vendo que coisa terrível. Olha lá. E aí começa. Olha lá. Você está entendendo? Imagine uma pancada dessa daí na cabeça de uma pessoa, um robô feito de ferro ou de alumínio, dando uma manotada dessa daí na cabeça do cidadão. Você imagina a situação. Né? Você imagina. Se um tapa na cabeça já dói, imagina uma pancada de um bicho desse daí de ferro, né? De um trem desse daí. E o que é isso? As máquinas se revoltando contra os seus criadores. Você já pensou? Se pelo menos aí um 100 desse daí se revolta e sai dentro de um shopping ou numa escola desse jeito aí, numa escola cheia de crianças, pelo menos uns 5 ou 6 entra numa sala de aula desse jeito aí, ó. Olha aí, ó. Vai vendo. Você já pensou? Dentro de uma aeronave, um negócio desse aí começa a fazer isso. Hã? Já pensou? Dentro de uma igreja com um aglomerado de pessoas, no mercado, em qualquer lugar. Você já imaginou? Olha a força e a velocidade que esse aparelho, né, começa a tentar encontrar algo na frente. E você sabe que esses robôs é feito todos de metais, é tudo de metal que são feitos, né? Olha isso. Olha lá, ó. Algo descontrolado. Aí o cidadão veio correndo para segurar o guindaste por trás e puxar. Tirou o cabo da tomada, foi quando ele parou. Né? Se não tira o cabo da tomada, ele ia ficar ali. Olha lá. Ó. Ele corre, o outro vai, ó. O outro vai, tira o cabo da tomada e aí ele para. O que é isso, pastor? Eu que pergunto para você. Em que vai dar isso? Vai dar bom? Isso aí vai terminar bem? E eu te pergunto, o que isso pode causar na nossa sociedade? Isso não vai dar em coisa boa. Isso não vai dar em coisa boa. E aí eu começo a entender o quê? Aquilo que o Apocalipse fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Só que o 4º cavaleiro do Apocalipse, ele tem todos os traços e características do primeiro, do segundo e do terceiro. O 4º cavaleiro do Apocalipse, ele tem os traços do cavaleiro branco,
ele tem os traços do cavaleiro vermelho, ele tem os traços do cavaleiro negro, preto, e esses traços se agregam, né, nesse quarto cavaleiro, que é chamado de cavalo amarelo, mas é o cavalo pálido, né? E um dos detalhes do cavalo pálido, dos cavaleiros que a Bíblia fala, é que seria destruído a humanidade através das pestes, das pragas, da miséria, da fome, mas também outra parte seria destruída pelas feras do campo. Você olha um robô como esse, isso você percebe claramente que são feras, como se fosse uma fera do campo, algo descontrolado. E no período da grande tribulação, o que vai prevalecer é isso daí. No período da grande tribulação, o que vai coordenar, sabe, e trazer o controle da humanidade é exatamente isso daí. O ser humano, no período da grande tribulação, se tornará algo descartável. Se tornará algo insignificante. No período da grande tribulação, não há nenhuma expectativa de que o ser humano será alguém útil. Aqueles que desejarem serem úteis irão se aliar às duas testemunhas e aos 144 mil judeus para anunciar o evangelho do reino. Para anunciar o evangelho pós-arrebatamento, que é o evangelho do reino. Porém, aqueles que não estiverem enquadrados na anunciação deste evangelho estarão comendo na mão do antimachia, preso a todo esse sistema, toda essa situação tenebrosa que nós estamos vendo aqui agora. E o que eu estou te mostrando, isso são apenas ensaios. Ainda não começou a acontecer de verdade o que é para acontecer. Carros não precisarão mais de motoristas. Aviões não precisarão mais de pilotos. Trens não precisarão mais de um maquinista. E assim sucessivamente. O ser humano se tornará em seres inúteis. É isso. Não terão nenhuma utilidade. E aí você me pergunta, tá, pastor, e o que fazer? Abrace Jesus. Abrace o evangelho. Você não consegue perceber, você que está afastado do evangelho, você que saiu da presença de Deus, você não consegue perceber que esse mundo não tem nada para te oferecer? Você não consegue perceber que esse mundo, o que predomina é a ganância, é a avareza, é a mentira, é a maldade? Você não consegue perceber que esse mundo está vivendo o toma lá da cá? Que esse mundo, as pessoas estão sendo capazes de fazer loucuras e aberrações por um falso divertimento, por uma falsa alegria? Abraça Jesus, abraça o evangelho. O que eu estou falando aqui pode soar aos ouvidos de muitos como uma fala de um religioso que está aqui tentando te manipular, mas não. Dentro de você existe uma alma. Dentro de você, por mais que você não esteja na presença de Deus, dentro de você existe um discernimento do que é certo e do que é errado. E você está conseguindo discernir o que eu estou te falando, se eu estou te apresentando uma falácia, uma história, uma mentira, ou se é um alerta de Deus para a sua própria alma. Se volte para Deus de fato e de verdade. Faça uma aliança com Cristo Jesus. Passe, sabe, a diariamente dedicar um tempo a examinar as Escrituras, a examinar o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá, pastor, e quando eu terminar esses 4 evangelhos, volta de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Até o dia em que você terá dentro de ti introduzido as verdades do Evangelho. Enquanto as verdades do Evangelho não estiver enraizadas dentro de você, não pare de examinar Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, pastor, mas eu gosto muito dos Salmos. Muito bom. Mas os Salmos não vão te ajudar a se alinhar perante Deus. Pastor, eu gosto muito de ler Provérbios. Muito bom. Mas Provérbios não vai te ajudar a você se alinhar, a você, sabe, se colocar na posição que Deus realmente quer que você se coloque nos dias atuais. São passagens muito bonitas, muito interessantes, que fazem parte da Torá, fazem parte da Bíblia, mas não vai te aliançar realmente com Cristo Jesus. O que leva o homem e a mulher aos pés de Cristo é o Evangelho.
É o evangelho através da obra feita pelo próprio Espírito Santo. Eu não sou capaz de te convencer a nada e você também não é capaz de me convencer a nada, a não ser convencer ao pecado. Mas as verdades do evangelho, só o Espírito Santo pode convencer um homem e uma mulher. Se volte para Deus de fato e de verdade. Esse mundo não tem nada para você. Esse mundo não tem nada para os teus filhos, para os teus netos, para o teu marido, tua esposa, teu namorado, sua namorada. Esse mundo é ilusão. Já deu, já era. É daqui para pior. Você não consegue perceber que os anos foram se passando e se você olhar pelo retrovisor da vida, você vai ver que a situação do ser humano está indo, né, de mal a pior dia após dia. Você que está afastado do evangelho, você que nunca aceitou Jesus, escreva na linha do tempo aí, ó. Escreva aí agora, eu quero Jesus. E esse eu quero Jesus é a tua confissão dizendo, eu entrego a minha alma para ti, Senhor. A minha alma está sendo entregue nas tuas mãos. Me conduza, me oriente, me dê discernimento, me dê a capacidade de enxergar onde está o bem e aonde está o mal. Traga sobre mim a capacidade de tirar das minhas entranhas todo o sentimento de rapina, todo o sentimento de maldade, de vingança, todo o sentimento de mágoas, de rancores, sentimento de não perdoar, de não reconciliar. Tire de dentro de mim. Peça a Deus isso. Quando você escreve, eu quero Jesus, você está dizendo isso. Escreva aí na linha do tempo. Eu vou orar para você. Vou orar pela sua família. E sei que Deus fará uma obra extraordinária na sua vida. Porque Ele fez na minha vida. Fez na vida de muitos que estão aqui. E ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos possuidores de uma alminha. Todos nós somos frágeis. Nós somos tão frágeis que nós precisamos de água para viver. Se faltar água, nós morremos. Nós somos tão frágeis que nós precisamos de um lugar para dormir. Se nós não dormirmos, nós vamos ter um apagão e cair, sabe? Nós somos tão frágeis que nós precisamos todo dia comer alguma coisa. Olha o nível da nossa fragilidade. Olha o tamanho da nossa fragilidade. Nós somos tão frágeis que essa imagem que você viu desse robô, né, descontrolado, uma pancada de um aparelho daquele ali é o suficiente para nos matar. Então, olha o nível da nossa fragilidade para nós, com toda essa fragilidade, bater no peito e dizer, eu não senti no coração de aceitar Jesus. Eu não senti no coração de entregar minha alma para Ele. O dia que Ele tocar no meu coração, eu vou me entregar. Meu amigo, você é frágil. Eu sou frágil. Nós somos débeis, frágeis, como diz o ditado, frajutos. Essa é a realidade. E precisamos tomar uma posição e aceitar Jesus. Faça uma aliança com Deus agora. Como muitos estão fazendo, eu quero Jesus. E eu sei que Jesus vai fazer uma obra muito grande, porque a Bíblia diz que aquele que vem a Ele, de maneira alguma, Ele lança fora. Sempre nós estamos vivendo numa sociedade de pessoas que fazem de tudo para descredibilizar o Evangelho. De tudo. São os verdadeiros enganados que se sentem os espertalhões, né? Os espertuchos, quando na realidade não passa de um enganado e de uma enganada. Se entrega. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Jesus quer te salvar. Quer salvar a tua família. E quem sabe você pode ser a primeira coluna da família que Ele está chamando para a salvação. Obrigado, Elza. Que o Eterno te retribua 1000 vezes mais em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. E eu quero orar por vocês. Mas antes de orar para vocês, eu quero colocar aqui uma imagem, que essa imagem aqui me deixou um tanto quanto muito feliz. Muito. Creio no que eu estou te falando. Muito feliz. Que imagem é essa, pastor? É essa imagem que eu vou colocar para você ver. Dá uma olhada. Essa é a gratidão das nossas crianças em Amatanda, Moçambique, que nós temos, para a glória de Deus, todos nós juntos, no mesmo empenho e na mesma fé, nós temos conseguido, sabe, dar assistência a essas crianças com alimentos. Essa semana nós iremos ainda comprar pelo menos 2 grandes fardos de roupas para vestirmos essas crianças e alimentarmos e o nome de Cristo Jesus ser glorificado. Eu ainda ontem
mostrei para vocês algumas imagens. Eu não vou mostrar agora. E automaticamente, só se vocês pedirem, né? Mas a princípio eu não quero mostrar as imagens das crianças comendo ratos. É isso, comendo ratos. As crianças, sabe, encontraram um ninho de ratos, sapecaram ali no meio do mato mesmo e comeram aqueles ratos. Eu mostrei nas imagens de ontem e eu tenho as imagens. Se vocês falarem, pastor, mostra que eu quero ver. Mostra que eu quero ver. Eu apresento, mostro para você abertamente. Não há nenhum problema. Sabe? É até bom mostrar para cair por terra aquele comentário de muitos de que o pastor está pensando em dinheiro, ele quer dinheiro do povo. Nada disso. Olha aí, ó. De ratos estão sendo trocado o rato pelo arroz, pelo feijão, pela carne de frango, sabe? Por uma garrafinha de suco, por doces, sabe? Guloseimas, tudo isso com a ajuda de vocês. E eu quero te pedir em nome de Jesus, encarecidamente, que você nos ajude, sabe? A sustentarmos essas crianças, a darmos continuidade a esse trabalho, tá? É muito triste, né? Triste demais. Triste demais. Como vocês estão escrevendo, é triste. Triste você ver as criancinhas comendo esse bicho sapecado, sabe? A parte do pelo desse bicho fica preta, né? Torrado. E por dentro fica um negócio muito estranho. As crianças comendo aquilo sem limpar. Né? Vai com as vísceras e tudo mais. Você imagina, gente? Se o xixi do rato já causa leptospirose, você imagina comendo rato. É por isso que essas crianças têm umas feridas braba que aparecem no corpo, né? É por isso que muitas dessas crianças têm umas manchas na pele, sai uma secreção dos ouvidos, algo muito estranho. Por quê? Porque como que você vai ter saúde comendo rato? Como que você vai desfrutar de uma saúde se alimentando de um bicho que só Deus para ter misericórdia? Então, eu peço a vocês que nos ajude, não deixe esse trabalho morrer. Nós iniciamos esse trabalho, esse novo desafio, no mês passado. Então, o trabalho é muito recente, temos muito o que fazer. Conseguimos terminar a cobertura da igreja, tá? Que era um sonho tão distante na mentalidade do pastor Eliseu e também das famílias, das crianças que ali estavam, né? Era um sonho tão longo, tão distante, de um dia, né, ter a igreja coberta. Você olha para essas imagens aqui, ó, você pode ver claramente, ó, as mães servindo os alimentos, né, servindo alimento, e você olha para a nave da igreja e você vê que está coberta. Terminamos a cobertura, aquela parte que aparece de um flash de luz é a parte que foi colocada a calha, né? A calha que fechou ali entre a telha e a parede, né? E as crianças, né, sendo beneficiadas com a cobertura dessa igreja, almoçando no horário que tem que ser servido o almoço. Olha isso, olha lá. Você está vendo a pontinha da cobertura? Eu acredito que essa imagem é até melhor para você ver. Ó, a igreja inteira coberta, mas não estava assim. Não estava assim. Nós, para a glória de Deus, conseguimos esse feito, que é ter conseguido cobrir a igreja, né? Cobrimos a igreja, mas ela estava nessa situação nesse mês de março agora desse ano. Em março desse ano estava assim. Pastor Claudinei e todos irmãos. Olha, no mês de março estava assim, somente a armação colocado e nada mais. E nós estamos agora na altura desse mês, no mês de maio, no final de maio, nós conseguimos concluir a cobertura da igreja. No dia 1º de junho, que foi o dia das crianças, já aconteceu a festa das crianças com a igreja coberta e é uma bênção de Deus. Então, eu peço a você que nos ajude encarecidamente nesse desafio, de nós assistirmos essas crianças, de nós continuarmos esse trabalho. Muito obrigado, ô Terezinha Oliveira. Que o Eterno te retribua 1000 vezes mais
Obrigado pelo superchat. Você que pode nos ajudar aqui diretamente, né, pelo chat aqui, através do superchat, do super sticker, fique à vontade. Você que quer nos ajudar pelo Western Union, Monegram, PayPal, pelo Waze, né, ou por qualquer outra casa de câmbio, entre em contato pelo WhatsApp que nós te passaremos todas as informações necessárias. Você que pode nos ajudar através de um Pix. Nesse dia de hoje, está aí ó, o CNPJ, que é um Pix da Caixa Econômica Federal. Está o número do WhatsApp, que é o Pix do Banco Itaú. Está aí na tela, né? O número das duas contas para você nos ajudar. É início de mês. Manda para essas crianças seu dízimo, sua oferta, sua primícia, sua generosidade, para que Deus possa ser glorificado na vida de cada um de nós. Essa imagem mesmo aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem. Ó, essa criancinha no colo da irmã. Você que é mãe, você que é pai, obrigado, Cimeri. Obrigado, Oiane. Muito obrigado a todos vocês que estão escrevendo aí na tela. Vocês que são mães, vocês que são pais, tenta me ajudar aí olhando essa imagem. Quantos anos vocês acham que essa menina tem que está cuidando do irmão pequenininho? Quantos anos você acha que essa menina aí tem? Eu sei que eu falo com mulheres aqui e com homens também, que na tua infância você cuidava dos teus irmãos. Você cuidava dos teus irmãos, que eram mais novos do que você, ou quem sabe você foi cuidada ou cuidado por irmãos ou irmãs mais velhos do que você. Mas na nossa infância era muito natural crianças como essa menina aí cuidar da gente, né? Eu era o caçula e quem cuidava de mim era a minha irmã Maura, né? Maura cuidava de mim, né? Enquanto a minha mãe e meu pai iam para a roça, meus irmãos todos iam para a roça, ela cuidava de mim, né? E que eu sou o mais novo da família. Então, essa menina está fazendo aquilo que acontecia há 35 anos atrás, há 40 anos atrás. Uma criança cuidando de outra criança. Hoje em dia, já não existe mais isso no Brasil, com a evolução da tecnologia, isso e aquilo. Não existe mais isso no Brasil, mas lá ainda existe. E olha aí, ó, ela cuidando do irmãozinho menor. Como vocês estão dizendo, entre 10 a 12 anos de idade, né? Entre 10 a 12, 10 a 13, que é a idade que vocês estão colocando aí. É mais ou menos isso. Olha aí, ó, ela cuidando do irmãozinho. E ele está chorando. Chorando do quê? De fome. Olha ele olhando para as crianças com um prato de comida. E aí a irmã pegou, o prato já está vazio. Aí você diz, por quê? Por causa do verme. Essas crianças têm tanto verme que uma bacia daquela bacia verde, não é capaz de sustentar e de alimentar uma criança dessa que está no colo. Tamanho a fome, que na realidade não é fome, são os vermes que estão no corpo dessas crianças que nós precisamos também desparasitar. Precisamos também, sabe, comprar remédios para limpar essas crianças de todo esse mal. Então eu peço a você que nos ajude. Não importa, tá? Não importa a quantidade, nos ajude. Você pode ajudar com 10? Amém. Pode ajudar com 20? Amém. 100, 200, 500, 1.000, 5.000, né? O valor que você enviar, nós vamos reverter para essas crianças, porque a necessidade é muito grande e o trabalho está apenas começando nessa região. Dá uma olhada. Como me traz alegria ver uma imagem como essa, sabe? Como me traz alegria ver uma imagem como essa, sabe? Essas crianças alegrinhos, né? Olha eles, né? Brincando ali. Aí um tenta até meter a mão no prato do outro ali, como diz, para roubar um pedaço de frango, né? E o outro diz aqui, não, aqui você não vai pegar não. E tá lá, ó, comendo. Olha o semblante de alegria, olha o outro lá atrás, né? E isso daqui, dinheiro não é capaz de proporcionar isso. Porque o dinheiro existe lá em Moçambique, mas não é direcionado a essas crianças. Então,
o que causa isso não é dinheiro. O que gera isso é bondade do coração, é generosidade, é empatia, é olhar e sentir a dor do próximo. É isso que gera cenas e imagens como essa. E que essa imagem se repita diariamente, né, em nosso meio, com nossas crianças ali em Amatanda. Eu peço a vocês, nos ajude. Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. A Ivete está dizendo, tem que dar remédio para desparasitar, né, pastor? Exatamente. Nós precisamos comprar 2 caixas de remédios. Cada caixa vem com aproximadamente 400 comprimidos para nós desparasitarmos essas crianças. Eu peço a você, você pode perguntar, pastor, qual o valor? Eu já conversei com o pastor Eliseu. Cada caixa dessa de remédio custa 7.000 meticais, que trazendo para o real é R$700. R$700 é o valor de cada caixa. Então, nós iremos investir R$1.400 para termos 800 comprimidos para servirmos essas crianças. E aí sim, elas estarão desparasitadas desses vermes terríveis que fazem eles terem a barriga grande. E esses vermes vêm pela água não tratada, por comer rato, por comer caramujo venenoso, por estar ali, sabe, comendo folha de milho ferventada, folha de batata ou algo semelhante. Então, eu peço a vocês que nos ajude. Como a Jânia escreveu, dinheiro sem generosidade é igual, não serve para nada. Deus nos dá para abençoarmos outras pessoas. Exatamente. Dinheiro sem generosidade não vale nada. Essa é a realidade. Dinheiro sem a generosidade é apenas para o egoísmo pessoal, egoísmo próprio. A bênção de Deus está sobre a vida daqueles que realmente ajuda o seu próximo e pratica essa generosidade. Essa é a grande realidade. Eu vou concluir com todos vocês, eu vou finalizar pedindo a todos que aqui estão que nos ajude nesse dia de hoje. E eu sei que Deus estará recompensando a todos vocês. Vou fazer uma oração agora por você, pela sua casa, pela sua família. Pedir a Deus que te abençoe e te prospere em tudo. Pedir a Deus que Ele venha enviar um milagre extraordinário para você e para toda a sua família. Pedir ao Eterno que te capacite e te dê condições para você sempre estar caminhando conosco, ajudando, apoiando essas famílias, essas crianças que tanto precisa do nosso auxílio e da nossa ajuda. Deixa eu orar para você. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração. E eu quero render graças e louvores ao teu nome por essa oportunidade. Oportunidade essa de estarmos na tua presença. Oportunidade essa de estarmos em jejum. Oportunidade essa de estarmos tendo condições de ajudarmos essas crianças em suas necessidades. Abençoe e prospere a vida dos dizimistas, dos ofertantes, dos mantenedores do Ministério Milagres Extraordinários. Senhor, não teríamos condições de levarmos essas crianças a essa festa, a essa celebração, a essa alegria, se não fosse a generosidade de todos aqueles que aqui estão. Abençoe desde o maior até o menor, em o nome de Jesus. E você que crê, você que concorda com essas palavras de oração, escreva amém e graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Eu vou concluir só lembrando vocês, tá? Que 3h30 da tarde a minha esposa estará com uma live ao vivo no canal Mulher Extraordinária, com todas as mulheres, e você homem também que tiver a oportunidade de participar, 3h30 da tarde, tá? Outro pedido, não deixe de se inscrever em nossos canais parceiros, tá? Não deixe, estou recomendando você a se inscrever nesses canais, porque são canais que eu recomendo o conteúdo que há nesses canais. Por exemplo, como eu disse, o canal Mulher Extraordinária, que é o canal que a minha esposa vai estar entrando no horário das 3h30 da tarde. O canal Milagres Extraordinários Europa. Pastor Antônio César está lá. Eu ainda estava acompanhando, né, a live de hoje. De ontem, na madrugada, na noite de ontem. Para ele já era hoje, né? Que ele estava lá 3 horas da manhã,
participando, né, da Truck Live ao vivo, trazendo uma palavra de incentivo. Gostei muito da live também do pastor Antônio César. Aliás, ontem foi um dia de lives tremendas. A live da manhã que nós apresentamos, se você não assistiu, assista a live da manhã que nós apresentamos, falando sobre o jejum e respondendo algumas perguntas. Depois, à tarde, minha esposa fez uma live entrevistando, né, o missionário Rony. Depois, o pastor Leonardo entrou com uma live às 7h30 da noite, com uma mensagem tremenda. E o pastor Antônio César fechou o dia com uma live abençoada também, às 10 horas da noite, pelo horário de Brasília. Então, se inscreva em nossos canais. Temos o canal Cortes MNE, que é um canal de cortes dos nossos vídeos. E também temos o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, que é um canal de culinária, um canal muito bom, muito importante, principalmente para você, mulher, que sempre gosta de se reinventar aí na sua cozinha, tá? Gosta de se reinventar, principalmente finais de semana. Não deixe de seguir o canal da Neuza, sempre tem uma novidade, uma receita rápida, uma receita bem dinâmica, né? Em poucos minutos você pega ali as dicas e não tem conditado, não tem enrolação, é bem rápido. Se inscreva lá, você vai se alegrar muito, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu volto com vocês hoje às 18 horas e tenho certeza que vai ser uma glória de Deus nós entregarmos o propósito de jejum juntos às 18 horas. Vigia bastante, porque num dia como esse, de jejum, a vigilância é a arma principal para nós não quebrarmos o propósito, tá bom? Abençoe. Deus te guarde. Coisas grandes aconteçam na sua vida e na vida de toda a sua família. Beijo na sua alma. Deixa o like e compartilha comigo. Verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas para orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas para ajudar, para servir, para alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Venha ajudar essa casa a levar alimento aonde não tem. Esse é o ministério. Muito obrigado! Ministério! Milagre! Extraordinário! Em Amatandá. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres, Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda a... Paz e graça e a todos os irmãos do Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Eliseu Arota, muito feliz por vocês. Estamos aqui hoje para podermos já servir o nosso almoço. E aqui a criança, como vocês podem ver, e agradecemos pela ajuda que vocês deram. Conseguimos cobrir aqui o templo e faltando ali para poder terminar a cobertura, como vocês podem ver aqui. O verdadeiro milagre transforma um cenário. O amor de Deus é o milagre mais extraordinário. Ame você também. Esse é o ministério. Milagres extraordinários.
amor de Deus, do amor de Deus, Yamatandá. Esse é o ministério, milagres extraordinários, milagres. Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda essa igreja, nos chamam pra servir, porque milagre. Obrigado! Ministério Milagres Extraordinário